primeira epístola. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós foste feito nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia, porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertetes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Amém? Podem tomar vossos assentos. Glorificamos a Deus nesta noite pela oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor, nesse culto denominado culto de oração e de ensino da palavra de Deus. Meus irmãos, estaremos começando hoje o estudo sobre essas duas cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Essas cartas que muito nos edificam, e vamos estar aprendendo aqui o que ela tem para falar conosco. Lemos aqui praticamente todo o capítulo 1, e eu quero dar um tema nesta noite sobre esta primeiro capítulo, que esta carta nos admoesta a fortalecer a nossa fé à vinda de Cristo. Então ela tem esse propósito de fortalecer a nossa fé. A primeira cidade europeia a ser visitada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e foi a cidade de Filipos. E chegando naquela cidade juntamente com Silas, onde eles foram ali açoitados e aprisionados por pregar o evangelho. Depois de soltos da cadeia, os dois evangelistas, com muita coragem, continuaram a sua jornada para a cidade de Tessalônica, a uma distância de aproximadamente 160 quilômetros de uma cidade para outra. Em Tessalônica, Paulo pregou na sinagoga por 3 sábados seguidos. E a Bíblia diz que muitos judeus, alguns judeus e muitos gentios, e algumas mulheres que aceitaram a palavra de Paulo.
foram muitos ali salvos. Observe que, para nós vermos o contexto desta cidade, precisamos voltar em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e versículo 1 diz assim: passando por Anfípolis e a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Todas aquelas cidades maiores havia sinagogas. Era onde judeus, eles se reuniam aos sábados para estudar a palavra de Deus. É assim como nós viajamos, pegamos uma carta de recomendação para o lugar que chegaram, nós congregávamos. Então o judeu tinha muito essa preocupação, onde ele chegava, eles se reuniam no sábado. Então era nas sinagogas. A partir de 10 pessoas acima, já começava ali uma sinagoga. E Paulo, como tinha o costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Aqui é Paulo apresentando a sua teoria ou a sua hermenêutica sobre o texto, e ali ele explicava. Tinha alguém que poderia não concordar, mas ele era convicto daquilo que ele estava ensinando. Como diz aqui no versículo 3, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Vemos que uma exposição cristocêntrica que Paulo estava ali ministrando. Dizia algum deles, ou seja, algum dos judeus, creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas, ou mulheres de posição, que deram crédito à palavra do Senhor. Se nós observamos aqui, quando Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, ele passando, quando eles chegaram em Tessalônica, aqui vê que ele não estava presente. Alguns textos a gente vai ver Lucas presente juntamente com Paulo e Silas, mas aqui ele diz que eles chegaram. Então, se chegaram, ele não estava presente. Então, Paulo ali começou a ministrar. E a Bíblia diz que houve conversões. Muitos dos gentios e muitas mulheres aceitaram. Mas tinha alguns judeus que não concordaram com a ministração de Paulo. E começaram ali uma perseguição por alguém que Paulo tinha recebido Paulo. Como Jason, ele foi levado diante das autoridades de uma acusação que ele tinha recepcionado Paulo e Silas, que estava pregando um evangelho, confrontando o rei de Roma, que havia outro rei. E na verdade, Paulo não tinha falado sobre isso. Mas não tiveram muito êxito nessa perseguição, que logo Jason ele foram soltos, e Paulo foi ter que sair de noite, mas Silas para a cidade de Bereia, e dali de Bereia Paulo foi para Atenas, e de Atenas ele manda agora Timóteo para a cidade de Tessalônica, ali para ver como estavam aqueles irmãos. A preocupação de Paulo era com aqueles irmãos que havia aceitado Jesus, e ele ficou muito preocupado. E realmente é uma grande preocupação que temos que ter com os novos convertidos. E Paulo teve essa preocupação. Então, por essa razão, ele enviou Timóteo para aquela cidade. E nós sabemos que Paulo, depois de Atenas, ele foi para a cidade de Corinto, onde ficou ali por aproximadamente 18 meses. Foi quando ele escreveu esta carta àquela igreja. Então, a primeira epístola aos Tessalonicenses é uma carta muito valiosa para os nossos dias, por 2 razões. Primeira, ela dá um relato detalhado de como Paulo implantou uma igreja numa comunidade pagã. Era um povo pagão.
Ali ele conseguiu implantar uma igreja. Segundo, aquela igreja local recebeu a explicação mais clara do Novo Testamento sobre o arrebatamento da igreja, ou seja, o corpo de Cristo. Então aquela igreja foi bem instruída. E a autoria, nós sabemos que é dessas duas epístolas, a autoria foi de Paulo. Ele que escreveu essas duas cartas. Não obstante os seus dois companheiros de viagem, Timóteo e Silas, e outros falam Silvano, que é o mesmo sentido, eram mencionados nesse primeiro versículo que nós lemos aqui. Aqui não há dúvida de que Paulo é o autor humano desta epístola, tanto da primeira quanto da segunda, e é endereçada à igreja de Tessalônica, hoje Salônica, que é uma segunda maior cidade da Grécia. Essa cidade era uma cidade portuária e ela ficava bem localizada. Hoje é a segunda cidade. Naquela época, a população aproximadamente de 200 mil habitantes, hoje passa de 1 milhão de habitantes. Uma cidade muito importante na época, ali da Macedônia. O período que ela foi escrita, segundo alguns eruditos, as duas epístolas, elas foram escritas no ano aproximadamente 51 e 52 depois de Cristo. E durante, como eu falei, a permanência dos 18 meses de Paulo na cidade de Corinto. O propósito das cartas. Primeiro, contra essa primeira carta, ela tem como propósito principal transmitir-nos a certeza da volta de Cristo. E esse propósito é a fim de levar-nos à glória celestial. Então o propósito primeiro daqui é transmitir a certeza que Jesus ele vai voltar para nos levar para a glória celestial. E aqui todos os demais temas tratados nesta carta, ela gira em torno da mesma mensagem, convergindo para a vinda do Senhor Jesus. Vamos deixar para nós estar lendo versículo por versículo, aqui, somente fazer menção do versículo 10, que diz, que nós não lembramos, diz assim: e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, dentro dessa perspectiva, é que essa carta, ela gira toda, é da vinda do Senhor Jesus. Quanto à segunda carta, ela enfatiza a doutrina bíblica em relação à pessoa do crente, do cristão, com o seguinte dever: primeiro, diante da perseguição, confiar em Cristo. Diante de qualquer adversidade, precisamos confiar no Senhor Jesus, confiar em Cristo. Segundo, trabalhar sempre com as próprias mãos, tendo em vista sustento pessoal e não depender tanto. Aqui ele está falando como líder, pastores, para não ser pesado a obra do Senhor. E terceiro, não dar ouvido a ensinamentos estranhos, seja quem for. Certamente é o fato da vinda do Senhor. Então, a segunda epístola vai falar muito na questão do dia do Senhor. Então, ela tem estes propósitos, essas duas epístolas. Aí Paulo sempre começa suas epístolas com saudação. E essa saudação aqui é de encorajamento aos cristãos. Vimos aqui a humildade de Paulo e o cuidado com os novos crentes. Cuidado com os novos crentes. Aqui a modéstia do apóstolo, ela se destaca no fato dele ter incluído seus companheiros na sua saudação.
ele inicia a primeira carta, diz Paulo e Silvano e Timóteo. E a palavra Paulo, nós sabemos aqui que ela significa pequeno. Paulo nunca quis ser grande. Ele sempre colocava, nós lá em todos os contextos de Paulo, a preocupação dele era que com o Senhor Jesus, não era com ele. E aqui ele cita Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. E essa igreja em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre Paulo enaltecia na seu início de todas as suas cartas. E aqui percebe-se que, bem claro, o cuidado de Paulo com os novos convertidos. Versículo 2: aqueles recém-nascidos em Cristo realmente precisavam de muita oração. É quando ele diz que ele estava fazendo menção de vós em nossas orações. Porque o novo convertido, ele precisa de uma atenção especial. Ele precisa de uma intercessão para que ele venha firmar no caminho do Senhor. Porque quando ele vem lá do mundo, ele às vezes tem muitos amigos, entre aspas, e quando chega na igreja, se ele não encontra uma boa recepção, se ele não é bem tratado, bem acolhido, ele vai sentir saudade dos amigos lá do mundo. E vemos que a porta de saída parece que ela é mais larga que a de entrada. E eu sempre tenho falado aqui que nós precisamos cada dia estreitar a porta de saída, para que mais vida venha se firmar nos caminhos do Senhor. Então é um cuidado de um recém-nascido, de um bebê espiritual, que ele precisa desse cuidado, ele precisa de intercessão. E Paulo já estava orando, Paulo estava preocupado. Logo, você imagina o que é em 3 final de semana, multidões se converterem, e o líder que estava ali ter que sair às pressas daquele lugar. Paulo saiu preocupado, porque devido à perseguição. Então ele manda Timóteo para ver como é que estavam aqueles irmãos. Diz, eles precisavam da oração, pois foram severamente perseguidos pelo judaizante em Tessalônica. Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos. Hoje, os novos crentes continuam sendo vítima de várias formas de perseguição. Às vezes, quando alguém decide no meio de uma família que não concorda, ele vai lutar sozinho. E a gente vê muito testemunho de pessoas que ele aceitou Jesus no meio da família e teve a rejeição da família. Vê a família seguindo as suas tradições católicas, e aí quando alguém se convertia, eu não queria aceitar. Outros até expulsos de casa, perseguição dos familiares, e às vezes dos amigos, colegas de trabalho, às vezes dos vizinhos, colega de escola, e principalmente dentro dessa faixa etária de adolescentes e jovens, que é onde a perseguição é pelos convites para as baladas, para as festas, e a pessoa ainda não tem uma estrutura espiritual, não tem uma firmeza ainda, e termina sendo persuadidos. Por isso que é importante o acompanhamento ao novo convertido. Alguém adotar um novo convertido até ele se firmar. Até, sempre digo, passar de um ano, né? Que com um ano de cuidado de instrução, ele já tem estrutura, começa a ter estrutura. Então é importante esse período desse cuidado. Então Paulo estava preocupado com aqueles novos convertidos. Versículo 3. E vemos aqui que ele diz: lembrando-nos
sem cessar da obra da vossa fé. Paulo, quando Timóteo chega para ele e diz, dá o relatório, como é que estavam aqueles irmãos, Paulo ficou maravilhado. E quem não fica mais? Quando vê que uma igreja, ela está firmando novos convertidos, ali todo mundo firme nos caminhos do Senhor, mesmo em meio a uma perseguição, Paulo ficou maravilhado, lembrando as qualidades deles, como as qualidades cristãs. Aqueles novos discípulos de Cristo, desde cedo adquiriram qualidades muito importantes para a vida espiritual. Primeiro, tiveram a sua fé fortalecida na tribulação. Tribulação foi o meio que eles passaram para provar a fé dele. Porque a tribulação ela vem também para nos moldar, para nos preparar, para nós criarmos raízes, para nós confiarmos no Senhor. Está aqui no versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Paulo disse que eles receberam a palavra em muita tribulação. Aqueles irmãos passaram por essa experiência e tornaram-se exemplo para outras igrejas. E aqui não foi alguém que mandou eles, não. Aqueles irmãos, eles tiveram tanta convicção na decisão deles, na conversão deles, que logo eles se firmaram na fé. Não tem pessoa que a conversão dele, a regeneração é instantânea. Com esse, outro dia, você parece, fulano, parece que já tem muito tempo de crente. Parece que ele nasceu no evangelho, mas ele é ainda um novo convertido, mas a convicção dele é tamanho. Tem outro que a regeneração dele é gradativa. Ele vai se libertando de uma coisa, ele vai se libertando de outra. Eu falei isso aqui tempos atrás. Tem pessoas que a regeneração dele é gradativa. Uns aceitam Jesus ainda tomando uns querosene, outro ainda cigarrinho ainda, e aí a pessoa vai libertando aos poucos. Mas tem pessoas que não. Ele é transformado rápido. O evangelho entra na vida dele e faz uma mudança radical. E ele logo amadurece. Então esses irmãos começaram o exemplo dele a alcançar a vida. Quando eu vi aqui no versículo 7, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e da Caia. Foi notório a conversão, todos que passavam, porque era uma rota, e eles falavam de Jesus, eles eram convictos da sua decisão, e se viveram, segundo viveram a prática do amor cristão, que é a caridade. Eles vivenciaram o amor na prática, não foi só um amor de palavra. Foi vivenciado, fazendo algo. Esses irmãos, terceiro, eles experimentaram a paciência da esperança em Cristo Jesus, qualidade que certamente os fizeram encarar a adversidade como algo passageiro, que jamais lhe poderia fazer desvanecer da fé no Cristo Salvador. Nada veio fazer com que eles viessem desistir. Por isso Paulo diz, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus Pai. Então eles estavam tão convictos da fé dele, que nada vinha desanimar ele, nada vinha tirar ele do foco. Quer ver a pessoa, qualquer coisa, ele é persuadido, qualquer situação, não dou conta de ser crente, eu não dou conta mais de carregar carga. Deus nos dá a carga que nós possamos suportar.
A Bíblia diz isso. Então Paulo, ele ficou maravilhado com ver a história daqueles irmãos. Está aqui, porque o versículo diz: porque por vós sou a palavra do Senhor, e não somente na Macedônia, mas Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou. Ele diz que espalhou de tal maneira que já dela não tem mais necessidade de falar coisa alguma. Ele disse assim: vocês já evangelizaram. A vida de vocês já foi uma pregação. O versículo 4 diz assim: eleição que vem de Deus. Está aqui a eleição, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. A igreja é comumente chamada de os eleitos na salvação. A vontade inicial, ela é de Deus. Sempre o primeiro passo foi Deus que deu, e não da pessoa. Primeiro iniciar o projeto, a iniciação da salvação, ela é de Deus e não da pessoa. A eleição e a predestinação que a Bíblia ela ensina é uma das mais edificantes. Por que ela é das mais edificantes e confortantes? Das doutrinas. Porque elas trazem segurança da salvação. A predestinação não é para a salvação de alguns e outros não. A salvação, a predestinação é para todos sejam salvos. Olha o que diz aqui a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 5, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para onde? Para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Deus não predestinou um para salvação, outro para condenação, não. Salvação é para todos. O versículo 11: nele digo, em quem também fomos feitos herantes, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então a vontade de Deus é para a salvação de todos. Voltamos aqui na carta aos Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, esse também glorificou. Então, todos que o Senhor chamou, todos que aceitaram a Cristo, nós fomos justificados. Justificado de quê? Da dívida que nós não poderemos pagar. Nós jamais poderíamos pagar a nossa salvação. E somente o sangue de um inocente poderia pagar. E o sangue do Senhor Jesus Cristo, quando ele foi derramado ali na cruz do Calvário, nos justificou de todos os nossos pecados. Então ele pagou a nossa dívida. Nós fomos justificados. A cédula da nossa dívida, ele cravou ela na cruz, e fomos regenerados, ou seja, nascidos de novo, e fomos adotados como filhos, e posicionamento nós colocados como santo, porque o que nos resta, o que nós aguardamos, que a nossa esperança é a glorificação, e a glorificação ela acontecerá no dia que nós encontrarmos com o Senhor, do arrebatamento individual. Sei que nós vamos encontrar com o Senhor do arrebatamento, porque quem morreu primeiro vai ressuscitar,
e quem estiver vivo será transformado num corpo glorioso e adentramos as mansões celestiais. Essa é a esperança da igreja. Então, o que nos guarda é a glorificação. Na segunda carta aos Tessalonicenses, só para nós adiantar, depois nós vamos estudar ela, no capítulo 2 e o versículo 13, diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio, para o quê? Para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então Deus não predestinou ninguém para a condenação, mas para a salvação. Porque eu já falei aqui semana passada, se não me engano, que Deus deu livre-arbítrio ao homem ele escolher se quer ser salvo ou não. Não é por imposição, mas é por livre e espontânea vontade e saber que ele precisa da salvação. 1 Pedro, 2 Pedro 2, capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 10, diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Ou seja, permanecemos firmes naquilo que o Senhor nos chamou, e Ele nos chamou para a redenção. Colossenses 3 e 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia e benignidade, e humildade, mansidão e longanimidade. Essas virtudes comunicáveis de Deus sobre as nossas vidas. Observe que, como eleitos de Deus, que privilégio, amado, nós sermos eleitos de Deus, chamado por Ele, mas chamou para nós sermos santos e amados. Aleluia. Alguém pode dizer assim: ninguém me ama, mas você é amado por Deus. Jesus, Ele te ama. Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maior demonstração do amor de Deus. E no versículo 5 diz que Paulo pregou um evangelho com poder, não foi somente de palavra, porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras. Observe que as 3 semanas de evangelização ali em Tessalônica são aqui um exemplo típico de uma campanha evangelística eficaz. As boas novas vieram em poder. Elas tiveram um poderoso efeito sobre os tessalonicenses. Então, o poder da palavra. Sempre que a Bíblia é ouvida e obedecida, vidas são transformadas. Sempre que a palavra de Deus ela é ouvida e obedecida, vidas são transformadas. Bendito seja Deus. O cristianismo é mais que uma coletânea de fatos interessantes. Ele é o poder de Deus para todos que crerem. O Evangelho, ele é o poder de Deus. É o poder transformador do Senhor. O verdadeiro Evangelho é o poder que Jesus nos mandou pregar a toda a criatura, que é o Ide, lá de Marcos 16 e 15. Este não se limita ao uso de palavras, pois é plenamente eficaz e confirmado pelo Senhor através de quê? De sinais e milagres que a acompanham. Então, como é um milagre hoje nos nossos dias? É alguém ressuscitar? Não. É alguém ser batizado com o Espírito Santo? Também não.
O maior milagre hoje é salvação, amados. O maior milagre é salvação. Porque às vezes a pessoa está acostumada de ouvir canais de televisão, mensagens só de cura física. A preocupação não é com a cura física. A maior preocupação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é da cura da alma, é curar a alma, porque a alma, ela curada, ela nos proporciona o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Por isso a salvação é o maior milagre dos nossos dias. Porque a ver a pessoa, se alguém morrer e ressuscitar, acaba o culto. Não. O culto aí que tem que continuar, porque o alvo do Evangelho é ele ser pregado para alcançar vida para o reino de Deus. Aleluia. A maior preocupação é com salvação. E nós não precisamos correr atrás de sinais. Sinais seguirão os que creem. Sinais seguirão os que creem. Não precisa, um sinal acolá, um movimento acolá, eu vou lá, porque não precisa nada disso. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela tem o poder de preencher todas as lacunas da nossa vida. Ela tem o poder de transformar a nossa vida, desde que ouvimos e obedecemos. O modelo cristão, versículo 5. O apóstolo afirma que o nosso evangelho, ou seja, a mensagem que ele pregou, não era evangelho somente de palavras, e isto é, um evangelho teórico, ou hermenêutico, homilético, tudo isso faz parte, mas não é preso a isso. Era muito mais do que isso. Era um evangelho em poder do Espírito Santo e com muita certeza. O evangelho que aqueles irmãos receberam ali em Tessalônica. E Paulo pregou e eles receberam. De nada adianta um modelo de evangelização fundamentado em técnicas e métodos duvidosos e às vezes até extra-bíblico, se a mensagem não for transmitida no poder do Espírito Santo. Porque é Ele que faz isso, amado. O Espírito Santo é que nos capacita para nós pregarmos o Evangelho. E o mesmo Espírito Santo, ele se encarrega de convencer a pessoa de que ele é pecador, de que ele está condenado ao juízo e que ele precisa de salvação. Então o que o Espírito Santo faz? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo faz isso. Ele ilumina quem vai pregar a palavra do Senhor, e ele vai pegar a palavra e leva ao coração daquela pessoa e convence ele. Não é nós que convencemos, é o Espírito Santo. E Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 4, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então não era palavras bonitas, polidas, que ele estava preocupado, não. Quer ver, a pessoa tem muito preocupado pregar a palavra tão bonita que a pessoa tem que ter um dicionário para estar acompanhando o que ele fala, né? E eu sou mais um português bem simples, e a pessoa entender o que está pregando, né? A palavra bem conhecida. Então Paulo não estava preocupado com palavras bonitas, ele estava preocupado se tinha o poder de Deus na vida dele. O evangelho que Paulo e seus companheiros levaram a Tessalônica, além de eficaz para a salvação dos perdidos, era um evangelho de amor. Paulo e seus companheiros realmente amaram aquele discípulo. Fazer a obra do Senhor é com amor, mano. Não adianta pregar o evangelho zangado. Não vai ter problema, não vai ter efeito nenhum. Prega com amor. O evangelho ele é pregado com amor. E além de ele pregar o evangelho com amor, eles amaram aquele discípulo, porque se
se houver poder de Deus, mas não houver amor manifesto, tudo que for realizado da evangelização poderá perder o seu efeito. Então é melhor ministrar com amor e tendo o poder de Deus, pregando a palavra com o amor divino. Os mensageiros poderão demonstrar que são, de fato, discípulos de Jesus, se manifestar o amor. Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. Vamos lá para João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Se um novo mandamento vos dou, que vos ameis alguns, não é alguns não, uns e outros não, se ameis uns aos outros. Então aqui não tem distinção, amar a todos, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Como é que eu sou discípulo de Jesus e não amo? Como é que eu sou discípulo de Jesus e vou pregar zangado? Não, cara. Não aceitou Jesus hoje, não precisa condenar ninguém. Pregue o evangelho. Quem vai convencer o Espírito Santo. Agora o evangelho que foi pregado na igreja de Tessalônica, interessante esse evangelho. Nós olhamos aqui para o capítulo 13 de Mateus. Aqui fala da palavra do semeador, não é verdade? Diz que o semeador saiu a semear. Diz que teve semente que caiu aonde? À beira do caminho. À beira do caminho veio logo as aves, arrebatou, meio não prosperou. Outras caíram no meio dos pedregais, mas não tinha sustentabilidade, não prosperou. Outra caiu no meio dos espinhos, crescer junto com o espinho não é bom, né? E ela foi sufocada pelos espinhos. Mas a Bíblia diz que teve uma parte que caiu numa boa terra. E essa que caiu na boa terra, ela produziu fruto. Diz que produziu 100, 60 e 30. Então foi aqui a semente boa terra. Porque às vezes a pessoa prega o evangelho, ali a pessoa não sustenta, ele logo usa os convites do mundo, os atrativos, as oferendas do mundo, tira ele. Ele não tem, logo não prospera na sua vida. Mas quando cai numa boa terra, ela vai produzir fruto. Ao ponto do apóstolo admirar do crescimento daqueles irmãos. Para nós concluirmos, a conversão daqueles irmãos foi tamanha que eles se tornaram agora imitadores do Pai na fé. Eles começaram a imitar, Paulo diz que eles se tornaram imitadores deles e do Senhor Jesus. Não se apegue a ver exemplo só de uma pessoa. Você pode até admirar alguém, mas o nosso alvo maior é Jesus. Se admirar alguém, se espelhar alguém, não tem nada de errado, mas o nosso alvo é Jesus. Quer ver a pessoa se espelha tanto no outro, se ele tiver a queda, você vai cair junto com ele? Não. Nosso alvo é Jesus. E quando vivemos o que pregamos, e pregamos o que vivemos, como diz Tiago 2:12, Tiago diz: assim falai e assim procedei. Como devemos ser julgados? Pela lei da liberdade. Os crentes, principalmente os novos convertidos, ele tende a imitá-lo. Tinha aqueles que imitavam até a voz daqueles pregadorzão, né? Pregador famoso, ele imitava até a voz dele, né? Mas aqui não é errado ele admirar de alguém, mas o novo convertido, ele tenta imitar. E Paulo e seus companheiros tiveram um comportamento íntegro, que é o que faz a diferença.
um comportamento íntegro entre os tessalonicenses, servindo de referência para as suas vidas em Cristo Jesus. Como é que eles conheceram Cristo? Através da vida deles. E é exatamente isso. O mundo lá fora, eles vão conhecer quem é Jesus através da nossa vida, através do nosso comportamento, através do nosso dia a dia, na sociedade que nós vivemos, é que alguém vai ver Cristo em nós. Porque alguém, se eu vejo a pessoa diferente, tem algo diferente na vida daquela pessoa. E o que é diferente nele? Ele vai procurar saber. Primeira coisa, procura, tu é crente? É disso, eu vi que tu era crente. Porque tem algo diferente na tua vida. E é exatamente isso. Assim devemos ser os obreiros do Senhor, que possamos influenciar na vida de alguém. 1 Coríntios, capítulo 4, e versículo 16. 1 Coríntios 4 e 16. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Paulo falando isso. Você pode dizer para alguém que ser seu imitador em Cristo Jesus, recebendo a palavra com alegria na tribulação. Ao sofrer tribulações por causa do Evangelho, os tessalonicenses não ficaram tristes. Desanimados? Também não. Pensando em desistir? Também não. Mas receberam a palavra de Deus com o gozo do Espírito Santo, ou receberam com alegria. Não é uma alegria qualquer, é uma alegria produzida pelo fruto do Espírito Santo. Aleluia. Na verdade, quando alguém aceita Cristo de coração e experimenta a profunda comunhão com Ele, tribulação jamais será motivo para desistir. Jamais ele vai desistir por causa de tribulação. Vamos lá para Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência é experiência. E a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Então as tribulações é para trazer experiência, não é para nos afastar de Cristo, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Precisamos ter experiência com o Senhor na nossa caminhada. E aqui a fé exemplar daqueles irmãos, eles alcançaram toda aquela região, demonstraram porque se tornou notório a fé daqueles irmãos, a fé que espera a vinda do Senhor Jesus. E é esta fé que nós precisamos. A admiração de Paulo para aqueles irmãos, só para nós concluir aqui o versículo 9, é que aquele povo era idólatra, eles eram pagãos, que a palavra panteão, ela significa literalmente um conjunto de deuses de determinada religião, e era exatamente lá naquele lugar. E eles eles abandonaram todo o paganismo, toda a sorte de coisas erradas para seguir ao Senhor Jesus. Olha o versículo 9 para nós concluir: porque eles mesmos anunciaram de nós qual entrando tiveram para convosco, como dos ídolos, ou seja, abandonaram os ídolos e vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, eles se tornaram uma nova criatura em Cristo Jesus. Eles abandonaram o mundo, eles abandonaram a idolatria, que às vezes a pessoa, quer ou não tem uma idolatriazinha, às vezes adora isso, adora aquilo, se apega mais a filho do que a Deus. Cuidado para você não fazer do seu filho ídolo. Você tem que amar seus filhos. Nós amamos nossos filhos, mas não devemos amar ele mais do que Deus. Lembre-se de Abraão. Abraão estava tão apegado a Isaac, do tamanho que ele amou por ele. O Senhor, vai lá no Monte Moriá, o monte que eu te mostrar, sacrifica lá. E ele, quando ele chega lá, ele ia, o Senhor
bom, eu sei que tu temes a Deus. O Senhor estava mostrando para lá. Primeiro, ela estava trazendo uma lição do futuro Cordeiro de Deus, apontando para o Senhor Jesus. Mas também estava dizendo, não te apega demais não. Nós não criamos filho para nós. Nós criamos filho para servir a sociedade. Eles estão conosco um certo período. Depois vão construir a vida deles. Não se apegue, não idolatre. Não idolatre casa, não idolatre veículo, não. Ame ao Senhor, zele daquilo que Deus te confiou. Mas não seja idólatra. Primeiro nós devemos adorar somente o Senhor nosso Deus. Amém? Então aqueles irmãos se tornaram uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu passei ali 5 minutos. Querendo Deus, próxima terça-feira vamos estudar sobre o capítulo 2. Meus amados, avisos.